Olá, tudo bem? Hoje vamos continuar com o livro Cirurgia Moral. O tema é Como conviver com os outros. Isso quer dizer, somos nós criados para viver em sociedade. Assim são os animais. Eles também vivem uns com os outros, convivem em sociedade. Porque a sabedoria de Deus nos coloca para conviver um com o outro. Para que nós percebamos os nossos defeitos morais. Se eu sou invejoso, como que eu vou saber se eu sou invejoso? Tem que ter alguém para estimular a inveja em mim, para que eu reconheça o meu defeito e possa corrigir. Também o caminho inverso. Eu colaboro com a outra pessoa, por exemplo, que é avarenta. Então, eu não sou avarento, então eu estimulo nela alguma coisa, estimulo para ela o bom senso, na parte financeira, por exemplo, e isso irrita. Então ela vai começando a perceber que a sua dor, o seu sofrimento, é por ser avarenta. Então, essa convivência, nós vamos sendo professores dos outros. Vamos colaborando um com o outro. Nessa parte de sentimentos e também de autoconhecimento, e vamos nós também na vida material. O médico precisa de advogado, o advogado de médico, o pedreiro precisa de um médico, o médico precisa do pedreiro, e assim sucessivamente. Então, toda a área de conhecimento é para colaborar um com o outro. Por isso temos que conviver em sociedade. Para o nosso aprendizado, o nosso aprimoramento moral e intelectual. Sempre tem alguém nos passando alguma informação do que nós sentimos, por que sentimos. Como que eu vou saber se eu tenho um sentimento de ódio? Se não tem ninguém que me estimule. Ninguém faz isso emergir do meu inconsciente para que eu perceba. E se evangelizando, vou perceber que esse sentimento de ódio, de inveja, de avareza, só provoca dor e sofrimento. Eu percebo, desenvolvo virtudes e vou mudando o meu comportamento. Porque o outro foi o meu professor. Entre nós encarnados é assim, e também com os desencarnados. Ele está aqui potencializando a minha imperfeição. De ciúmes, o que acontece? Ele estimula, eu percebo e começo o quê? Me evangelizar, conhecer o apego, saber o que é sentimento de posse, paixão, e vou entender o amor para me libertar desses ciúmes. Ele foi um colaborador. E também ele tem o ódio, a vingança. Ele vai vendo a mudança, a minha mudança, vai me vendo com outros olhos e não vai mais ter acesso sobre mim. E o que acontece? Ele também acaba mudando. Também o ódio vai desaparecendo, porque ele vê que você passa a colaborar com a outra pessoa.
você passa a viver em paz. Então, ele não consegue te atingir como ele atingia antes. Então, ele se afasta. E aí serve de um momento de reflexão, para que ele também reveja a sua vida, os seus defeitos morais, que é o ódio, que é a vingança. Então, ele vê e começa também a sua transformação. Os amigos deles espirituais mais desenvolvidos começam a se aproximar dele e começa a mostrar uma nova vida. Ele vai se evangelizar também. E então se ajuda mutuamente. Por isso temos que viver em sociedade, tanto de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, e encarnado e desencarnado para desencarnado. Tudo é uma sociedade, é uma mudança. E nós vamos assim aprendendo a conviver com o outro, a viver em paz. Porque a paz não é Deus que te dá, não é Jesus, não é o mentor. Você conquista com as suas mudanças interiores. Essa é a cirurgia moral que nós vamos fazendo dia a dia, nos experimentos da vida, nas provas que temos. Então, como eu disse, eu sou ciumento, vai aparecer no meu dia a dia uma razão para que eu seja ciumento, que eu percebo. Então, a pessoa não está me fazendo mal, ela está apenas me mostrando. Ela é uma pessoa avarenta, eu mostro para ela que ela é uma avarenta também. O que acontece? Ela tem a oportunidade de mudar. Mas como somos orgulhosos, entra em atrito. Então, entrando atrito, a gente vai se lapidando e vai se percebendo que a convivência não é boa. Então, é a hora que a gente vai evangelizando e vai começando a mudar. E a convivência passa a ser saudável. E nós vamos evoluindo moralmente. Porque estamos vendo a vida de outra forma. Estamos entendendo por que viver em sociedade. Por que eu não posso me isolar? Porque senão eu não sou experimentado. Não tem provas. Existe sim aqueles que se isolam para meditar e voltar com novos pensamentos, novos sentimentos e auxiliar. Aí é válido. Mas se isolar para não querer conviver em sociedade, aí é outra história. Aí é egoísmo, é orgulho. Nada mais que isso. Então, a reflexão de hoje é essa. Tudo que nos acontece na nossa vida que nos incomoda, está mexendo nos nossos defeitos morais. E aquela situação, aquelas pessoas envolvidas, encarnada ou desencarnada, apenas colabora com a nossa evolução e nós colaboramos com ela também. Porque ela também tem os seus defeitos. E assim, se vendo melhor, nós vamos crescendo e evoluindo. Um forte abraço a todos.